Olá! Hoje nós vamos falar sobre algumas formas de fazer o planejamento patrimonial e sucessório. E quais as formas disponíveis hoje no Brasil, quais os sistemas disponíveis para que as famílias brasileiras possam se utilizar-se para fazer esse planejamento sucessório e aí evitar o inventário ou até mesmo não evitar o inventário, mas fazer aí uma orquestra para como quer que seu patrimônio seja dividido. Bom, para começar, meu nome é Priscila Ziliane, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família. Estou aqui com vocês quase que diariamente falando sobre o assunto muito comentado hoje em dia, que é sobre holding familiar. Mas hoje, antes de falarmos sobre holding, eu quero passar com vocês alguns instrumentos que tem disponível no Brasil que não holding familiar, para aí ao fim você mesmo tirar a conclusão necessária. Será que é melhor fazer uma holding ou um outro instrumento? Mas afinal, de qual instrumento que nós estamos falando? Bom, aqui no Brasil nós temos ação de bens em vida, nós temos testamento, nós temos seguro de vida. Algumas pessoas também colocam patrimônio já em nome do seu filho, aludem aí a uma compra e venda. Temos o sistema de holding familiar. Mas vamos discriminar cada um desses sistemas para ao final você chegar à sua conclusão. Quando a pessoa opta em fazer um testamento, o que seria um testamento, né? É quando um patriarca ou uma matriarca, ou os dois em comum acordo, vão ao cartório e faz aí a lavratura do testamento. Lá no testamento ele vai poder discriminar o que um filho vai ficar, o que o outro filho vai ficar, se ele quer distribuir essa herança também com primo, com um amigo, com um sobrinho, com alguém que ele queira, independente se seja família ou não. Acontece que o testamento ele tem que preservar uma coisa chamada legítima, não só no testamento, mas em todos os outros ordenamentos, todos os outros sistemas. Então a pessoa ela nunca pode testar acima da sua legítima. E o que seria legítimo, eu falei em alguns outros vídeos, você pode ir lá dar uma conferidinha. Então o testamento ele vai nascer para isso, para você distribuir as formas que você quer que o seu patrimônio chegue, para quem que você quer destinar o seu patrimônio, atendendo a essa legítima, é claro. Qual que é a grande nuance do testamento? As pessoas às vezes elas acreditam que fazendo o testamento vai se evitar o processo de inventário, mas isso não é verdade. Quando você opta por fazer um testamento, você não vai evitar o inventário, você vai evitar que algumas pessoas tenham acesso àquele patrimônio. Bom, na verdade é já distribuir, que forma que você quer que seja distribuída a sua herança. O inventário ele vai acontecer de uma forma ou outra, vai precisar dar esse início lá no processo judicial para que possa fazer o discernimento desse testamento na presença aí do Ministério Público, do desembargador, dos seus filhos ou de quem que vai ser agraciado por esse testamento. Tá bom? Então, tira-se essa crença de que o testamento evita o inventário. Pelo contrário. Quais as pessoas aqui, a nível público, que nós podemos comentar que fizeram um testamento? Gugu Liberato fez um testamento, Agnaldo Timóteo fez testamento, Chica Anísio fez testamento. O que há em comum entre essas três pessoas? Discussões. O testamento, ele realmente traz algumas discussões para dentro do arcabouço da família. Por que eu falo isso? Porque o testamento ele é totalmente discutido. Não é porque você testou, você deixou lá e moiu as suas vontades, sim vai se perpetuará. Não, o testamento ele é totalmente discutido por aqueles que ficam. E aí, como o patrimônio do Chica Anísio foi todo dilapidado e ainda mais ficou aí uma dívida para os seus herdeiros. O do Gugu Liberato, o filho não fala com a mãe, que não fala com a avó, que não fala com a tia, que não fala com a sobrinha. Aquele imbróglio familiar de verdade que a gente não gosta, que a gente não quer, muito menos aí que eu imagino que você não queira para sua família. Então, o testamento, primeiro, você consegue dispor ali suas vontades. Segundo, pode ser que elas não vão virar a realidade, não vai se tornar realidade. Terceiro, não evita o inventário. Ok? Agora vamos para a doação de bens e vida. Esse instrumento totalmente falado aí a todo momento. Eu vou doar um patrimônio, para o meu filho, eu já doei tudo para o meu filho, eu já doei tudo para o meu marido. Bom, vamos entender. A doação de bens em vida, ela evita o inventário, sim. Contudo, todavia, no entanto, ela é tão cara quanto o inventário. Priscila,
É sério isso? É sério. A doação de bens em vida é tão cara quanto o inventário. Eu vou te falar de um imposto chamado Imposto da Morte, ou imposto que recai sobre a herança, ou até mesmo o imposto da doação, que é o mesmo imposto, que é o chamado ITCD ou ITCMD, depende aí do estado onde você está. Aqui no Mato Grosso, o nosso imposto de ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Intervivos ou Causas Mortes, aí nós estamos falando de uma alíquota de 2 a 8%. Aqui no Mato Grosso, dependendo do seu valor patrimonial, os seus herdeiros ou você vai ter que pagar essa alíquota de 2 a 8%. E como que é feita essa doação de bens e vida? Quanto que você paga essa doação de bens e vida? Você pega o valor aí, esse bem, esse imóvel, essa propriedade que você quer doar, coloca a nível de mercado. Se você fosse vender hoje, quanto seria? Sobre este valor, você vai implantar a alíquota de 2 a 8%, que vai dar o valor do imposto de doação inter-vivos que você vai ter que adimplir, tá bom? Primeiro ponto da doação de bens em vida, ela é irreversível. Priscila, mas eu vi que reverteu. Se reverte quando o filho é declarado ilegítimo, quando tem um atentado a homicídio, aí sim se reverte, graças a Deus, isso não vai ser preciso. Então a doação de bens e vida é irreversível. Tudo que você vai fazer, independente se você doa com a reserva de usufruto ou não, você precisa da anuência do seu filho, da sua filha e, se eles forem casados, da sua nora e do seu genro. É isso mesmo. Você não fica ali mandando no seu patrimônio como assim você faz hoje em dia. Você perde a sua liberdade transacional. Então, se você quer pegar esse mesmo patrimônio e quer vender, você precisa da autorização do seu filho, do seu genro ou da sua nora. Se você quer dar esse patrimônio em empréstimo, se você quer dar em garantia, você precisa da autorização do seu genro ou da sua nora. Então você perde esse controle realmente. Ah, Priscila, mas fica no meu usufruto. De fato, fica no seu usufruto e limita-se a isso também. O seu filho ou sua filha que recebeu esse patrimônio, se eles já quiserem inclusive vender, eles podem vender. Contudo, quem comprou não vai poder entrar na propriedade. Mas não é impeditivo de venda. Eles podem vender, eles podem dar em garantia, pode ser penhorado e tudo mais. Só que vai preservar aí a sua permanência nesse patrimônio, nesse bem doado. Tá ok? Agora vamos para o seguro de vida. Tem pessoas que falam assim, Priscila, eu vou fazer um seguro de vida como forma de planejamento sucessório. Eu falo, ok, tá tudo bem. Mas para quem que essa pessoa tá fazendo um seguro de vida? Será que é para o filho ou para a filha dela? Na verdade, não. Fazendo seguro de vida para o Estado, para o advogado, para o contador, para o tabelião. E por que eu falo isso? Porque não é o filho dela que vai ter acesso a esse patrimônio, a esse seguro de vida, a esses valores. Esses valores vão ser utilizados, só vai cair na conta dele e já vai ser distribuídos, vai ser repassados para pagar as custas que o inventário vai deixar. Então, quer fazer um planejamento sucessório? Não faça um seguro de vida, porque o seguro de vida, ou melhor, mude a sua oratória, fale que você vai fazer um seguro de vida para o Estado, para o contador, para o tabelião e para o advogado, e não para os seus filhos para pagar o inventário. E vamos então para a nossa queridinha, a holding familiar. O que acontece com a holding familiar? Tora, por que a holding familiar você defende tanto, que é importante, que é um dos melhores sistemas hoje? Bom, hoje no Brasil, eu sempre falo que é hoje no Brasil, porque pode ser que amanhã ou depois de amanhã tenha um outro instrumento muito melhor e eu vou vir aqui falar para vocês. Mas hoje no Brasil, a holding familiar, ela garante que o inventário não aconteça. Segundo ponto, você fica na autonomia do seu patrimônio. Isso quer dizer que se você quiser vender, reaver, dar em garantia, dispor, ou seja, não é imutável, pelo contrário, é totalmente mutável, você pode, além de ficar aí no comando do seu patrimônio. Então a holding familiar, ela prevê tudo isso. E outro ponto, ela é muito mais barata do que o inventário. A holding familiar pode ser até 90, 98% mais barato do que um processo de inventário. E isso também do que uma doação de bens em vida. Então, quando nós falamos em holding familiar, nós falamos além da proteção patrimonial, do planejamento sucessório, mas ainda garantir que você fique na autonomia do seu patrimônio, sempre à frente do seu patrimônio, não deixando que jamais que seus herdeiros
venha interferir no que você quer fazer, no que você quer bem realizar aí durante todo o seu patrimônio. Então, a partir de hoje, você já entende um pouco mais sobre testamento, sobre doação de bens e vidas, sobre holding familiar, as suas vantagens e as suas desvantagens. Lembrando, se você faz a holding familiar, jamais você precisa de um processo de inventário. Ela é um sistema de gatilho, tá ok? Então, nos vemos em breve, um forte abraço e até já!